Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 43, e nós leremos do verso 15 até o final do capítulo. Gênesis 43, do versículo 15 até o final do capítulo. O texto nos diz assim: Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É esse o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. No domingo passado, nós começamos a considerar sobre este capítulo 43 do livro de Gênesis. E nós dissemos ou lembramos que esta era a segunda vez que eles iam ao Egito.
e que este capítulo ele estava dividido em duas cenas. Uma cena com os preparativos em Canaã e a outra cena já com eles no Egito. Que haviam pontos em comum entre estas cenas. A primeira cena tinha falta de alimento. A segunda cena, fartura de alimento. Enquanto a primeira cena, nós temos a discussão entre os filhos e Jacó sobre a necessidade de voltar ao Egito para comprar mais comida, porque a comida ali em Canaã havia acabado. Agora no Egito nós temos uma festa, um banquete, um almoço na presença do governador do Egito, na presença daquele que era o segundo homem mais importante do planeta, o único que tinha comida para negociar com as demais nações. Na primeira oportunidade, nós destacamos que o assunto central aqui no capítulo 43, cremos ser a reconciliação. Nós podemos notar os preparativos, a providência de Deus, agindo no meio deles para que a reconciliação da família acontecesse. A fome os obriga a voltar para o Egito. Não era algo agradável. A primeira vez que eles estiveram no Egito, eles não foram bem recebidos. Eles voltam, inclusive, dizendo para o seu pai que o homem dirigiu-se a eles com palavras duras. E eles imaginavam que talvez não fosse diferente nessa segunda vez. Além disso, Simeão estava preso lá. E ainda desejava o homem que Benjamim fosse levado. Havia uma série de dificuldades. No entanto, a fome os obrigava a ir contra todas estas dificuldades e voltar ao Egito, voltar a se encontrar com José, para que este plano divino de preservação do seu povo e de reconciliação desta família acontecesse. Essa segunda cena, portanto, nós encontramos o início dizendo que todos os preparativos, ou seja, tudo aquilo que Jacó disse no final da primeira cena, que deveria ser levado pelos seus filhos, essa segunda cena começa exatamente declarando que eles recolheram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e foram até o Egito. Você talvez já tenha tido oportunidades em que você é obrigado a encontrar alguém, a ir a uma reunião, a um evento em que há, ao mesmo tempo, uma grande expectativa e um grande temor. Porque, especialmente se a primeira experiência não foi das mais agradáveis. Então nós podemos imaginar a tensão que estes homens viveram ao longo de toda esta viagem, com a expectativa de o que lhes esperaria ali. Simeão estava preso, o dinheiro foi devolvido e eles não sabiam exatamente o que isso significava, se havia sido um engano, se havia sido um teste de honestidade, se as pessoas de lá sabiam que o dinheiro estava no saco, se foi um acidente, então eles nem sabiam. Enfim, deveria haver uma grande expectativa para a chegada. E o que é que acontece quando eles chegam? O verso de número 16 diz que, vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. O verso 17 diz: fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Nós podemos imaginar que talvez estivessem ali pessoas de vários outros lugares para comprar comida. Os irmãos de José provavelmente não chegaram sozinhos. É possível que praticamente todos os dias, em todo momento, chegavam pessoas querendo comprar mantimento.
E o que nós encontramos aqui é eles, vamos imaginar uma cena hipotética, né, em que eles estão lá se apresentando aos servos primeiros para dizer que queriam comprar comida antes de serem levados à presença de José, que era quem autorizava a venda, e então eles são separados dos demais e começam a ser levados para a casa de José. Ora, isso provocou neles um sentimento. Verso 18 diz: os homens tiveram medo. O medo aqui está principalmente, e esta é a primeira coisa que eu gostaria de destacar como lição para nós nesta manhã, é que uma consciência pesada traz medo em muitas circunstâncias da vida. Ou podemos dizer, naquelas circunstâncias em que nós não sabemos exatamente por que as coisas estão sendo feitas do modo como estão sendo feitas, isso nos traz medo. Porque a nossa consciência sempre relaciona o que está acontecendo àquilo que nós fizemos. Lembrem-se que lá no capítulo 42, quando Simeão foi preso, quando José os estava tratando mal e dizendo que Benjamim teria que vir, entre eles, dizem o seguinte: isso tudo está acontecendo porque nós não tivemos compaixão do nosso irmão quando o lançamos no poço. Eles tinham consciência do que tinham feito. E agora, mais uma vez, eles estão com medo. Com medo do que já tinha sido feito e com medo do fato do dinheiro estar lá. Vejam, quem tem a sua consciência em paz, sempre tranquila, não tem medo. Não tem medo nem de armadilhas, porque a sua consciência está em paz. Basta que ele diga a verdade. Basta que ele exponha a verdade e confie que Deus vai fazer com que a verdade prospere. Agora vejam o que uma consciência pesada faz. Traz medo. Mas não só medo. A sequência do verso 18 diz assim: porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Agora eles começam a imaginar o seguinte: aquilo foi armação. Colocaram o dinheiro no saco e, como nós não voltamos imediatamente para devolver, eles agora vão nos prender, vão nos escravizar. Eles fizeram isso de propósito. Vejam que coisa interessante, lamentavelmente interessante. Quando há culpa na nossa consciência por coisas que nós fizemos e elas não foram tratadas, nós não só temos medo, como nós chegamos a transferir culpa. O que José estava fazendo para eles era um bem, era um privilégio. Se é verdade que haviam muitos outros compradores naquele momento, eles estão sendo destacados para uma condição absolutamente honrosa. Quantos compradores devem ter tido a oportunidade de almoçar com o governador do Egito? Eu imagino que nenhum. Essa posição era altamente privilegiosa. Agora, era isso que José estava concedendo a eles. O que estava sendo preparado para eles era um banquete. O que estava sendo preparado para eles era um momento de honra. Mas como é que eles entendem? Armaram para nós. Esse homem mandou colocar o dinheiro no saco, para que quando a gente voltasse, ele nos acusasse de roubo e agora nos escravizasse e tomasse tudo de nós. É interessante o que o pecado faz com o homem. Dentre tantas coisas, dentre tantos prejuízos,
O pecado faz com que uma consciência pesada enxergue inclusive maldade onde só há bondade. Enxergue-se inclusive má intenção onde o que estão tentando fazer é, na verdade, promover o bem a nós. Bom, o que é que eles fazem na sequência? Eles tentam se antecipar e ver se conseguem contornar o problema. No verso de número 19, diz que eles chegaram ao mordomo da casa de José e lhe disseram à porta, logo no início: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos o saco de cereal, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. É como se eles estivessem dizendo: olha, antes de chegarmos diante do homem, e ele então vir fazendo acusações, e nós dissermos: não, nós trouxemos o dinheiro, e então ele dizer: não, vocês estão falando isso agora só porque estão aqui diante de mim, porque eu estou mandando prendê-los, senão vocês não devolveriam. Vamos nos antecipar, vamos falar logo com ele. E o que eles não esperavam era que o mordomo respondesse do jeito que respondeu. No verso 23 ele diz: paz seja convosco, não temais. A expressão sempre, a expressão paz seja convosco, é aquela expressão que quer dizer: fiquem tranquilos, porque vocês estão atribulados. Vocês não têm com que se preocupar. Vocês podem ficar em absoluta paz. Nada do que está acontecendo aqui tem a ver com esse dinheiro. Não trouxe vocês aqui por causa desse dinheiro. Esse dinheiro é conhecido, nós sabemos. E olha o que o mordomo, um não hebreu, alguém que não era temente a Deus, mas que por ser mordomo de José, talvez tivesse ouvido de José a respeito do seu Deus. Porque a resposta dele na sequência é: o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro no saco de cereal. O que ele está dizendo é: isso não é um presente do Egito, isso não é uma dádiva nossa, isso é fruto da graça de Deus na vida de vocês. O Egito pode ter sido e foi instrumento, através do nosso governador, que ordenou que o dinheiro fosse colocado de volta no saco, mas vocês devem agradecer a Deus. Ora, nós precisamos aprender que tudo aquilo que nós recebemos, toda boa dádiva, ela vem do alto. E aqui nós encontramos um não hebreu ensinando aos hebreus como enxergar os benefícios. Ensinando aos hebreus que aquilo que eles estavam interpretando como armadilha para fazer-lhes mal era, na verdade, uma bênção de Deus, uma providência do Senhor sobre a nossa vida. E aqui eu creio que nós aprendemos uma importante lição. Os nossos juízos não podem ser precipitados. Nós precisamos resolver os problemas o mais rápido que nós pudermos. Esses homens já poderiam ter voltado ao Egito há mais tempo, como aliás Judá diz ao seu pai na primeira parte do 43, dizendo: se nós já tivéssemos ido, já teríamos buscado. Eles não voltaram antes ao Egito por causa da questão de Benjamim, por Jacó ter dito que Benjamim não ia. Se eles tivessem voltado antes, se eles tivessem tratado isso, se Jacó não continuasse idolatrando Benjamim, se eles tivessem voltado rapidamente, tratado isso rapidamente, não haveria
a necessidade de medo, não haveria a necessidade de estar com a sua consciência pesada. Aliás, se eles tivessem confessado ao seu pai o seu pecado, o que eles fizeram com José, se eles tivessem chegado da viagem e dito: pai, nós fomos maltratados, nós fomos recebidos assim e assim, Simeão foi preso, e nós entendemos, nós já conversamos entre nós, e nós entendemos que isso é juízo de Deus sobre nós, porque nós temos algo a confessar ao Senhor. José não foi morto por um animal, por uma fera. José foi vendido. Nós vendemos, nós odiamos nosso irmão, nós temos imposto sobre o Senhor esse sofrimento ao longo desses mais de 20 anos. Sempre que nós deixamos de tratar os nossos pecados, eles ficam nos atormentando, trazendo medo, nos fazendo interpretar, até interpretar ações boas como sendo armadilhas, até a entender o ato de providência de Deus na nossa vida como se fosse a armadilha de alguém para nos escravizar. Bom, essa palavra parece ter trazido tranquilidade a eles, pois o verso de número 25 diz que eles então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. A partir do verso 26, nós temos então a segunda parte, que é agora a parte do banquete. Então o verso 26 começa dizendo que José chega à casa, eles trazem os presentes, entregam os presentes, e nós já dissemos que os presentes foram, dissemos no domingo passado, né, que os presentes foram selecionados muito bem por Jacó, porque eram presentes que tinham um bom valor, uma boa aceitação no Egito. De fato, eram coisas que agradariam o egípcio que o recebesse, e não sabiam eles, é claro, que estavam presenteando um hebreu, o irmão ou o próprio filho de Jacó, mas os presentes são bem pensados. Eles dão os presentes e então prostram-se perante ele em terra. Nós dissemos no domingo passado que presentes aqui significa reconhecimento da autoridade do outro, da honra do outro, é um sinal de submissão, é reconhecer que o outro está numa posição de autoridade, numa posição superior à nossa. E quando eles então entregam o presente e se prostram, eles reconhecem isso de forma absoluta. Eles declaram com suas ações, sem palavras, mas eles declaram com suas ações para José, e isso fica absolutamente claro, que eles estão ali na condição de servos, que eles reconhecem a dependência, eles reconhecem que aquele homem é senhor da situação, senhor sobre eles. O que o texto nos diz na sequência é que José quer saber deles, quer saber do seu pai, e eles respondem que o pai vai bem. E aí há uma coisa interessante, né? No verso 28, depois de responder vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda, eles abaixaram a cabeça e prostraram-se. Alguns estudiosos entendem que esse abaixar a cabeça e prostrar-se não é a repetição do que eles fizeram no início. Mas agora é como se eles estivessem dizendo: o nosso pai vive e vai bem. Graças a Deus. Graças à ação de Deus. Esse curvar-se significa, não é por nossa causa, não é por causa do nosso esforço. Nosso pai não vai bem por causa do nosso cuidado, dos nossos méritos. Nosso pai vai bem e nós vamos bem porque o Senhor tem cuidado de nós. No verso 30, aliás, no final do verso 29, ele pergunta sobre Benjamim, e então diz: Deus te conceda graça, meu filho. E essa expressão, meu filho, deveria, não deve, mas deveria ter soado de forma estranha aos ouvidos deles, porque isso normalmente era dirigido de alguém que tem afinidade.
algum grau de parentesco, uma amizade muito próxima. Quer dizer, é alguém mais velho, alguém superior, mas que tem uma relação, um vínculo com a pessoa. E José, segundo o conhecimento deles, não tinha vínculo nenhum. José, com isso, já está, vamos dizer, quase se traindo. Mas parece que eles acabam não percebendo. Mas José, com isso, o que eu quero destacar é que José, com isso, expressa o seu apreço por sua família. Há vários momentos aqui que nós poderíamos ver como José podendo tripudiar sobre os seus irmãos. Ele agora estava numa posição onde ele tinha autoridade para fazer absolutamente o que quisesse, qualquer coisa. E apesar disso, apesar de estar no Egito, apesar de ter a posição que tinha, ele não esquece da sua família, ele não esquece da sua origem, ele não esquece nem da família que fez o que fez com ele. A reconciliação começa a caminhar aqui. Porque José vai tendo o seu coração quebrantado diante daquilo que ele está vendo. Ele percebe que se Benjamim veio, é porque algo começou a mudar no relacionamento da sua família. E vai haver mais um teste. O texto continua, a comida é servida. E aí então é dito o seguinte, no verso de número 33, assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Vejam, José deu mais uma dica. José chamou Benjamim de meu filho, o que estabelece vínculo afetivo. E agora ele sabia a ordem exata dos irmãos, para colocá-los à mesa, do mais velho para o mais novo. E o texto diz que eles ficaram maravilhados. Maravilhados quer dizer, poxa, como é que ele sabe? E na verdade parece que talvez eles tenham pensado, que coincidência. Ou talvez, né, Simeão que estava preso contou. Vai ver que ele está perguntando tanto do pai, do irmão mais novo e disso, daquilo. Quem sabe ele não perguntou também um montão de coisa da nossa vida. Não sei porque ele tem tanto interesse na nossa vida. Desde que a gente veio aqui a primeira vez, ele pergunta tudo de nós. Quem é quem morreu, quem está vivo, como é que está. E de repente ele perguntou para Simeão e Simeão falou. O ponto é que eles ficaram maravilhados, mas também ninguém disse, posso fazer uma pergunta? Como é que o senhor sabe? Ou chamar quem, que não foi José, obviamente, que organizou a mesa, ele mandou um servo fazer isso. Não perguntar para o servo, diz uma coisa, você colocou aqui aleatoriamente, você seguiu uma ordem, o que aconteceu aqui que nós estamos exatamente pela ordem de nascimento? Nada, pelo menos que o texto nos registre, nada foi feito. Eles ficaram surpresos, maravilhados, mas passou. E aí o ponto é o verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. José os põe à prova mais uma vez. O que José faz é o que Jacó fez com ele. Jacó dava o melhor para José, mais para José. José era o querido de Jacó. E isso provocou nos irmãos ciúmes. Ciúmes que se transformaram em ódio. Ódio a ponto de desejarem matá-lo. E teriam feito, não fosse a intervenção na época de Rubens. Agora, José faz a mesma coisa, mas como uma maneira de prová-los. E o que o texto diz que eles fazem? Anos atrás, nós veríamos incômodo, nós veríamos eles dizendo entre si, ele é o mais novo, por que recebe mais? Por que não o mais velho recebendo mais?
Por que não uma proporção do mais velho para o mais novo? Porque ele, que é o menor, o mais novo, está recebendo essa porção maior. Mas não é isso que acontece aqui. Aqui o texto diz assim: e eles beberam e se regalaram com ele. Comeram e se satisfizeram, festejaram. O fato de Benjamim ter recebido mais não lhes trouxe incômodo, não provocou inveja, não provocou ciúme, o que começa a apontar para José que os seus irmãos parecem terem realmente mudado.